Vamos ler a palavra de Deus apenas capítulo 1 de Lucas, versículos 5 e 6. E a nossa oração é que Deus ilumine as nossas mentes para entendermos o que Deus quer falar conosco. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do trono de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vamos repetir esse versículo? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Querido Deus, ilumina a nossa mente, dá-nos a graça de transmitir a Tua palavra, que venha de Ti para o nosso coração, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Queremos falar nessa noite, amados, chamar sua atenção para esse título, esse pensamento, a importância de uma vida justa diante de Deus. Sobre isso que queremos falar nessa noite, tendo como título a importância de uma vida justa diante de Deus. O próprio texto, são só 2 versículos, mas nos dão muitas informações importantes. Primeira era que Zacarias era um sacerdote. O sacerdote é a pessoa que leva o povo a Deus. O sacerdote intercede pelo povo, tem essa função. O profeta é o inverso. O profeta fala de Deus para o povo. E naquele tempo, tínhamos então esses 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Porque também havia o rei, os países tinham seu rei. E curiosamente, nós encontramos esses 3 ofícios na pessoa de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele tanto é sacerdote, quanto ele é profeta e também rei. E certamente que o sacerdote tinha suas responsabilidades no templo. O verso 6, falando sobre eles, sobre Zacarias e sobre Isabel, os pais de João Batista. Zacarias e Isabel eram um casal idoso e eles serviam no templo. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quero chamar a atenção para esse detalhe de que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A importância de ter essa vida justa diante de Deus. Quero chamar a atenção dos amados irmãos para essa expressão, diante de Deus. A justiça que eles tinham, a princípio pensamos, era própria deles. Uma justiça humana. De fato, ele era um homem temente a Deus. Mas o texto, se bem lido, vamos entender, queridos, que eles eram justos perante Deus. Eles eram considerados por Deus justos. Isso é muito importante, que a justificação pela fé significa, irmãos, que Deus declara o novo convertido em uma pessoa justa. É muito importante na doutrina reformada compreendermos que Deus, ele é Senhor, soberano Rei, e que ninguém pode se colocar diante de Deus, se auto-justificando como uma pessoa justa perante os homens. O texto diz que eles viviam irrepreensivelmente, de forma irrepreensível.
Tanto Zacarias quanto Isabel tinham uma vida irrepreensível. Eles, o máximo que podiam, eles fugiam da repreensão. Eles eram irrepreensíveis. Nada consta ou constava que pudesse fazer com que esse casal sequer fosse chamado a atenção por qualquer coisa. Porque como um casal de Deus, um casal escolhido por Deus para ser o pai de João Batista, ele sacerdote, tinha toda essa vida espiritual e velavam, mas não apenas para se mostrarem como pessoas irrepreensíveis. Temos aqui um escritor escrevendo que é Lucas, que fez uma pesquisa muito grande. Lucas, apesar de não ter sido testemunha ocular dos fatos, mas ele buscou as suas fontes, através de Paulo, talvez da própria mãe de Cristo, mas Lucas fez suas buscas. De todos os evangelistas, Lucas é o mais, como diríamos, interessado na pesquisa, e ele buscava isso. Para que a gente pense, irmãos, e que a gente possa compreender o que significa a justificação pela fé. Com certeza, Zacarias, ele deve ter cometido algum pecado. O único que nunca pecou, queridos, foi o próprio Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não tem um só pecado, ele é santo. Mas sacerdotes, profetas e muitos outros servos de Deus, homens de Deus, tiveram seus erros, seus pecados. Basta você ler sobre Davi, que você vai encontrar pecados. Mas Davi é um outro homem, considerado por Deus como justificado pela fé. Então essa justificação é uma declaração que Deus faz sobre o seu povo. E existem algumas coisas antes dessa declaração que a gente precisa tomar conhecimento. Outro dia a gente falou sobre os 5 pontos do calvinismo. Amém? Glória a Deus. Mas eu não vou falar nessa noite especificamente sobre os pontos calvinistas, até porque Calvino foi apenas um organizador numa disputa para saber se a doutrina ia ser arminiana ou calvinista. Soberania de Deus versus a vontade humana. Mas, de qualquer forma, para que a gente entenda essa declaração de justiça, Deus declara quem Ele quer como justo, porque Deus é o Deus a última instância. E Ele pode declarar justo quem Ele quiser. E Ele faz isso. Então nós vamos mostrar aqui alguns pontos rápidos, porque temos a ceia ainda, mas queria chamar a sua atenção para esses pontos. Um ponto que vem até mesmo antes dessa declaração de justiça é a eleição incondicional. Sim, estava lá nos pontos de Calvino, sim, mas isso não era só dele, isso não foi uma criação de Calvino, isso é bíblico. Deus elegeu um povo como quis. A salvação da alma de alguém, irmãos, começa com a eleição incondicional. Ou seja, Deus elegeu você de forma incondicional. Se você está aqui nessa noite e tem a certeza que é nova criatura, você foi salvo e escolhido de forma incondicional. Ou seja, Deus não colocou nenhuma condição para que você fosse eleito. E se pensarmos no amor de Deus, então vamos dizer que a condição seria essa: Deus amou o pecador. Deus te amou, mesmo você sendo um pecador. Deus amou você, escolheu você para ser dele. Não foi você que escolheu Deus, mas foi Deus quem te escolheu. Temos que colocar, irmãos, a coisa na ordem certa, porque senão não seria incondicional. Qualquer pessoa que fizesse um bem a Deus, qualquer pessoa que quisesse, seria salva. Mas não é bem assim, irmãos. Deus não está
submetido ao querer dos homens. Ao contrário, os homens é que dependem da vontade de Deus. E Deus é tão bom que escolheu quem Ele quis, queridos. A escolha de Deus é um mistério, uma eleição incondicional. Um dia, Deus falou para o pastor Maxwell: você é meu, eu te escolhi. Deus falou para Beto, Deus falou para Miriam. Não fomos nós que escolhemos Deus, mas foi Deus quem nos escolheu, queridos. Temos que ter isso em mente. Estou aqui para servir a Deus, porque Ele me escolheu. Se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais estaria aqui pregando ou vivendo o Evangelho. Isso vem antes da justificação pela fé. Um outro ponto que combina com o calvinismo é a graça irresistível. Sim. Porque quando é pregado o Evangelho, meus queridos, o Evangelho gera fé no coração dos ouvintes que Deus quer. Essa graça é irresistível, ou seja, há uma força de Deus tão grande na vida do homem pecador, que o homem, mesmo sendo pecador, ele não suporta, ele se arrepende, porque essa graça é irresistível. Não tem nenhum homem na terra que, se quisesse dizer, diria: não, eu não quero Deus. Porque a graça de Deus, ela é irresistível, que pode transformar o pior pecador que você imaginar em um servo de Deus, um crente. Por quê? Porque ela é irresistível. Deus vem a nós pelo Espírito Santo e nós não podemos resisti-lo. Você não é maior do que Deus. Se você se converte é porque Deus exerceu a sua força e lhe escolheu. Para Ele, você é escolha de Deus. Você serve a Deus por escolha divina. Deus tomou você para Ele e por isso você pertence a Ele. Uma terceira coisa, irmãos, que a gente precisa ver nesse passo a passo da salvação. Se você estiver prestando atenção, nós estamos falando sobre como o homem é escolhido por Deus. Como é que o homem nasce de novo? O que é que acontece? Quais são as coisas? Eu vou ser bonzinho? Eu vou distribuir pão para os pobres? Eu vou fazer boas obras para ver se Deus me escolhe? Desista disso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, queridos. Eu pequei, você pecou. É a doutrina bíblica, queridos. As crianças, quando nascem, já nascem pecadoras. Mas Deus já escolheu essas crianças para a glória dele. Essa graça irresistível. Uma outra coisa, irmãos, que antecede a justificação pela fé é a perseverança do escolhido. Veja bem, essa perseverança dos santos significa que é uma garantia de quem é realmente santo, escolhido, consegue perseverar até o fim da sua vida. Se você estiver levando a sua vida cristã no formato: hoje eu estou bem com Deus, mas amanhã eu pequei e caí. Hoje eu estou bem com Deus, vou para o céu, mas amanhã, como eu vou pecar e cair, eu vou para o inferno. Então você vai estar todo dia com uma perna no céu e a outra no inferno. Dependendo da hora que Jesus voltar, você pode até ir para o inferno. Irmãos, isso é a maior heresia que pode existir. Porque quando Deus, Ele elege e Ele dá a graça irresistível, automaticamente acontece a perseverança dos santos, dos salvos. Não é que hoje você está santo e amanhã você está perdido, porque essa perseverança não é sua. Essa perseverança é a capacidade que Deus dá, assim como Ele dá uma eleição incondicional, assim como Ele traz uma graça irresistível, Ele também nos dá a graça da perseverança. Se pensarmos em negar ou não a Cristo, hoje nós tivemos uma aula sobre isso. Pedro negou a Cristo,
Mas como Deus tinha dado a Pedro a eleição incondicional e a graça irresistível, o galo cantou e Pedro se arrependeu. Porque Deus deu a ele a perseverança, mesmo tendo pecado, mas Deus deu a ele a força do arrependimento. Deus deu a Pedro a força da compreensão. Deus deu a Pedro compreensão de que ele era de Cristo, ele não negaria mais a Cristo. Ele cometeu um pecado, mas Deus o perdoou. Por quê? Porque Deus deu a Pedro a perseverança. Perseverança é a capacidade que o homem tem de viver a sua vida certo de que pertence a Deus. Se você está ainda vivendo entre um dia eu estou salvo, outro dia eu estou perdido, está na hora de se converter. Porque o verdadeiro convertido pode até pecar, mas ele corre aos pés de Cristo, pede perdão. E ele sabe que Deus o ama e o perdoa. E a sua comunhão com Deus é renovada, porque Deus não é um Deus de brincadeira. E hoje você está salvo e amanhã você está perdido. Então, por isso que acontece a justificação pela fé. A justificação, querido, significa que Deus, ele atribui a justiça dele. Justificação pela fé em Cristo. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, tem como base Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Talvez o recado seria que você desista de querer agradar a Deus. Desista de querer conquistar Deus por fazer coisas boas. O que você precisa é viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. E não ficar nos altos e baixos. Hoje eu estou cheio do Espírito. Se Jesus voltar, eu vou para o céu. Amanhã eu estarei triste por algumas coisas, eu não vou para o céu. Não é isso, queridos. É necessário que busquemos a justiça de Deus. Essa justiça que Deus deu a Zacarias e a Isabel. Eles foram justificados. O texto diz isso. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles pecavam, mas eles estavam na graça de Deus, a graça irresistível. Eles foram eleitos por Deus, eles perseveravam, e por isso eles foram justificados pela fé. Ainda quero ler Romanos 8,30, que diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também glorificou. Deus predestinou. Significa que Deus viu você antes de nascer. E vários textos dizem isso, que Deus nos viu no ventre materno, que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou. É uma decisão divina. Estamos falando como eu posso dizer? Estamos falando de atribuição de justiça para quem Deus escolheu, visto que o seu filho morreu na cruz. Deus tem o direito de escolher quem ele quiser, porque ele é Deus. Deus é Deus, nós somos apenas homens falhos e pecadores. Um outro texto que eu também gostaria de falar e encerrar como conclusão nessa noite, Gálatas 2,16. Preste atenção. Gálatas 2,16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Se você ainda é daquele tipo de pessoa que, não, eu sou crente, mas tem que fazer boa obra, tem que ajudar, porque não sei, pode ser que não seja. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Se você está pensando em ser um santo em si mesmo, desista. Peça a Deus que lhe dê a graça da santificação real, da verdadeira santificação. E sim, você não é por obras da lei, mas sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus,
para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Desista de querer fazer obras para tentar ganhar Deus de alguma forma, porque você nunca vai ganhar Deus. Nós já perdemos Deus faz tempo, quando o homem pecou. Quando o homem pecou, nós perdemos Deus. Mas Deus não nos perdeu. Nós perdemos Deus, mas Ele nos achou. E além disso, deu seu Filho para morrer na cruz de Calvário por nós. E é com base no derramamento do sangue de Cristo que nós somos salvos. Não porque estamos vindo para a igreja, não porque fazemos boas obras, não porque somos bonzinhos, mas é porque o amor de Deus prevaleceu ali naquela cruz de Calvário. Em cada gota de sangue que Jesus derramou, a justiça de Deus foi justificada. Deus justifica. Somos justificados pela fé. Deus não nos criou como novas pessoas. Somos as mesmas. Só tem um detalhe: nós somos justificados pela fé. E isso é o que nos dá a garantia de que devemos buscar mais a Deus. Isso aumenta a nossa responsabilidade, irmãos. Se Deus demonstrou um amor tão grande, derramando o sangue do Filho dele por mim, então isso me dá força para que eu viva uma vida irrepreensível, para que eu seja pessoas como Zacarias e como sua mulher Isabel, justos diante de Deus. Buscarmos essa justiça diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Somente aqueles que são justificados pela fé conseguem isso. E espero que você seja uma dessas pessoas. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça. E se você sabe que não está salvo ainda, pede a Deus a graça do arrependimento, da compreensão, do amor de Deus, para que você seja justificado pela fé e se transforme em uma nova criatura. Que Ele nos abençoe. Amém.